Olá pessoal, sejam bem-vindos. Vamos dar início à nossa primeira videoaula. O professor Ronald aqui estará à frente de Anatomia e Fisiologia Humana Básica. E na nossa primeira temática hoje nós vamos estudar Introdução ao estudo da anatomia, vendo conceitos básicos, vendo as terminologias, vendo os planos e os eixos do corpo humano. Então, ao longo da nossa aula, a gente vai estudar muito aporte teórico, certo? Em que a gente vai aprender e a diferenciar certos termos que são atribuídos dentro da disciplina de anatomia. Então, nós vimos aí no tópico 1 a introdução da disciplina. Vamos ver no tópico 1.1 o histórico e o conceito. Então, a anatomia ele é o estudo da estrutura do corpo, sendo uma das mais antigas ciências médicas básicas, que foi estudada pela primeira vez por volta de 500 anos antes de Cristo, no Egito. A anatomia ela foi ensinada na Grécia por Hipócrates, no ano de 460, 377 anos antes de Cristo, sendo considerado o pai da medicina e o fundador da ciência da anatomia. Então, esta figura aqui de nome Hipócrates, ele foi um grande estudioso, certo? Do aprimoramento da disciplina de anatomia, que hoje ela é de extrema importância para o estudo do corpo humano. Então, na época bem remota, bem antes de Cristo, já se estudava anatomia. Então, foi passado os tempos e foi se aprimorando, cada vez mais o estudo desta ciência com uma finalidade básica de aprofundamento científico do corpo humano. Durante os séculos XVIII e XIX, os anatomistas, que são aquelas pessoas que estudam a própria anatomia humana, eles publicaram tratados e atlas, ou seja, publicaram estudos com ilustrações que introduziram novos padrões para a representação do corpo humano. Veja que bem remoto nos séculos XVIII e XIX já se tinha a preocupação de estudar com detalhes a forma que é o nosso corpo. Pois a escassez de cadáveres para a dissecação, ou seja, para o estudo minucioso, para a retirada de estruturas da pele, por exemplo, da musculatura, do osso, que é do esqueleto, para estudar parte por parte, e também das demonstrações anatômicas, levou ao uso de métodos ilegais para a obtenção de corpos, como ladrões de corpos em cemitérios e até mesmo assassinatos. Então veja como era um tanto preocupante como se estudava a anatomia antes, pois como eles não tinham como estudar com o corpo vivo, eles acharam por bem estudar com os corpos sem vidas. E veja que na época já existia até contrabando de corpos retirados do próprio cemitério, ou até mesmo o cometimento de assassinatos de pessoas que acabavam roubando os corpos daquelas pessoas que acabavam sendo assassinadas com a finalidade de estudo. Pois a partir de então foram surgidas leis para regulamentar a situação, sendo aceitos apenas corpos doados e aqueles considerados não reclamados, que como hoje a gente trazendo para a nossa realidade, para uma faculdade adquirir um cadáver para o estudo da anatomia, é necessário ele entrar em um processo judicial para que a justiça alegue que a família doe o corpo para finalidade científica, ou quando aqueles corpos que já estão há vários tempo no IML, no necrotério, sem a procura de seus familiares, eles dão como um corpo indigente e a partir daí eles colocam para a venda daquele corpo, pois a partir dali ele pertence ao Estado e ali ele vende o corpo para finalidade de estudo científico, certo? Então vocês observam aí nesta gravura a forma como os egípcios eles utilizavam para a conservação do corpo
através da mumificação. Eles envolviam o corpo em ataduras, colocavam naqueles sarcófagos, pois acreditavam que aquele corpo sem vida, ele um dia iria retornar com o poder divino. Então eles embrulhavam com ataduras, colocavam joias e tudo mais. Isso aí era mais dedicado àquelas pessoas que eram faraós, certo? Que para nós entendermos eram os reis e as rainhas da época. Nesta outra gravura, né, você já pode observar aqui um anatomista estudando, né, fazendo a dissecação de um corpo, fazendo a abertura dele e mostrando estruturas importantes, né, da região do tórax. E vários curiosos, né, você pode observar ao redor, né, que são estudiosos na área da anatomia, que estão aí no intuito de aprender cada uma das estruturas. Nesta outra gravura também nós temos, praticamente assim no período medieval, um anatomista fazendo a dissecação do corpo, né, fazendo a abertura aqui dessa parte da região torácica, e essa outra, né, da região do membro inferior, da perna, mostrando as estruturas musculares, né, e ali os curiosos ao redor, né, e a parte da realeza, observando isso daí como marco na ciência da época. Já, né, num tempo que já não é tão remoto, mas já trazendo para as proximidades da nossa realidade, vocês observam aqui um grupo de anatomistas, né, em um laboratório de anatomia. Aqui é um corpo sem vida, né, e você pode observar um esqueleto humano também, real. E aqui, nessas bancadas aqui, ó, partes de corpos, né, como aqui, ó, um braço, a cabeça, uma perna, né, onde eles fazem a dissecação, que é justamente a abertura de estruturas dos tecidos, né, para chegar até nos membros e nos órgãos para a finalidade de estudo, né, individual de cada membro ou órgão. Neste outro também se observa uma dissecação, onde um anatomista, né, está explicando para outros anatomistas, né, que aí são os alunos, a dissecação de um membro superior, ou seja, o braço esquerdo, mostrando estruturas como ligamentos, né, ossos e músculos. Voltando para a nossa teoria, a gente entende que a anatomia e a fisiologia humana, elas são áreas de estudos relacionados intimamente. Então, por isso que o foco da nossa disciplina é estudar a anatomia e a fisiologia humana. E para isso a gente precisa entender o que é a anatomia e a fisiologia. A anatomia, na verdade, é a ciência da forma. É a ciência que estudamos todas as formas que compõem o nosso corpo humano, desde a sua forma esquelética, como a sua forma estrutural, que envolve tecidos, esqueleto, músculos e órgãos, tá certo? E cada uma tem a sua particularidade. Então a gente estuda cada parte do corpo como sendo a anatomia, ou seja, a ciência que estuda a forma de cada um desses membros, órgãos ou estruturas do corpo humano. Intimamente ligado à anatomia, nós temos a fisiologia, que é justamente o quê? Estudar a função de cada parte ou sistema do corpo. Gravem bem isso daqui. É a função de cada parte ou sistema do corpo, pois é uma ciência que estuda as funções e o funcionamento normal dos seres multicelulares vivos, que são aqueles que são dotados de células, né? Em suas estruturas, elas vão se englobando e formando tecidos, órgãos, sistemas, organismo e corpo, certo? Em toda a sua conjuntura. Então, cada um deles tem uma especificidade, que tem uma forma, e a gente precisa entender a função de cada um deles. É isso que a gente estuda como a fisiologia. Por isso que ela tem que estar intimamente ligada à anatomia, tá certo? Enquanto a anatomia estudamos a forma, certo? O tipo de cada estrutura, a fisiologia estuda a função de cada uma dessas estruturas, tá ok? Bem como os processos físicos e químicos
como também mecânicos, que ocorrem nas células, nos tecidos, nos órgãos e nos sistemas. Tá certo? Que a gente vai estudar com mais profundidade quando tivermos em cada um dos sistemas do corpo humano. Vamos também estudar no item 1.2 a divisão anatômica do corpo humano, que a gente entende que a divisão consiste em um corpo principal formado por cabeça, pescoço, tronco, né, que é um par de membros superiores, que são, na verdade, os nossos braços, que usa as iniciais MMSS, que é um termo que a gente utiliza em anatomia, mas que acaba estudando em toda a área da saúde, como significando membros superiores e um par de membros inferiores, que são as pernas, que é característico usando a simbologia MM e I, certo? Então, quando vocês virem aqui essas iniciais MMSS, significa membros superiores, e MMII, membros inferiores, certo? O tronco ele é subdividido em tórax, né, que é a região peitoral, o abdômen, que é a região da barriga, o dorso, que é estudado também não só a parte das costas, né, e a pelve e o períneo, que é mais para a região onde está localizado os órgãos sexuais, certo? Tanto masculino quanto feminino. E aqui a gente tem um aparato, né, que aí vocês irão escrever fora a parte, numa folhinha do caderno de vocês, todo o esquema que envolve a estrutura do corpo humano, certo? Quando aqui nós temos a divisão em cabeça, pescoço, tronco e membros. Então, vendo a parte da cabeça, ela se divide em crânio e face. O crânio, ou conhecido como crânio neural, é aquela que dá proteção do encéfalo, ou melhor, do cérebro, né? É aquela caixa de ossos, né, chamada caixa craniana, o crânio neural, que protege, né, o encéfalo, que é o cérebro, de choques mecânicos. A face é o que está aqui na conjuntura, ó, que vocês podem visualizar aqui do professor Ronald, né, que é o que envolve o rosto, que é o chamado crânio visceral. Então ele também é conhecido como sistema visceral, que ele recobre através de tecido, né, da pele, todo o revestimento que envolve olhos, nariz e boca. E na sua parte interna, o maxilar, que são os nossos dentes. O pescoço, né, que vocês podem observar aqui, que é a união da cabeça e o tronco, né? Que o tronco é essa partezinha frontal que tem a divisão em tórax, certo? Em abdômen e pelve, né? Tórax, região peitoral, abdômen, região da barriga, e a pelve, que é abaixo do umbigo, onde está localizado os órgãos sexuais. E quanto membros nós dividimos em superior e inferior, né? Que na parte superior nós podemos subdividir em raiz e em parte livre. O que é a raiz? É o tronco, é onde está fincado o membro superior, que é justamente o quê? Região do ombro, certo? É onde está a partezinha que vai iniciar os membros superiores. E a parte livre, ela é dividida em, aqui, deixa eu mostrar, braço, antebraço e mão, certo? Enquanto que na parte inferior, nós vamos ter como a raiz a região do quadril, ou seja, a região da cintura. Essa é a parte da raiz, que é onde inicia os membros inferiores. E a parte livre, que está logo abaixo do quadril, é a coxa, né, que é a parte que envolve o fêmur, que é o maior osso do corpo humano. Aí abaixo do fêmur nós temos o joelho, né, que aqui não tem, que é uma subdivisão. Mas entre a coxa e a perna nós temos o joelho, né? E entre a perna e o pé nós temos o calcanhar, ou calcânio, certo? Essas são subdivisões que a gente também entende como sendo parte inferior, que é parte livre. Então aqui consideramos coxa, perna e pé como sendo a parte inferior
a parte do membro inferior, certo? No item 1.3, a gente vai estudar os conceitos de variação anatômica, sendo ela de forma normal, anomalia e monstruosidade, tá certo? Então, entre conceito de variação anatômica, a gente entende que normal, para o anatomista, é aquele estatisticamente mais comum, ou seja, é o que é encontrado na maioria dos casos. Sintetizando isso, professor Ronald, é o quê? É o corpo na sua conjuntura normal, tendo a formação perfeita de cabeça, tronco e membros, sem nenhuma imperfeição, tá certo? Tudo conforme é a criação divina. E a variação anatômica é qualquer fuga do padrão sem prejuízo da função. Então podemos definir que as variações, essas que são consideradas sem prejuízo da função, podem apresentar-se externamente. Exemplo disso, diferenças de altura e peso. Isso não há prejuízo, que a gente quer dizer com relação à variação anatômica, quando diz respeito ao quê? À idade. Então, quando se é criança, existe uma diferença de altura de uma pessoa que é adulta e, consequentemente, para uma pessoa idosa. Isso daí varia muito com a questão da idade, né? E que também o seu peso ele está relacionado à forma como o corpo, à medida que a idade vai se avançando, ela vai se manifestando. Isso de forma externa. E de forma interna, né? Externa que é aquilo que pode ser vista a olho nu. Interna é em qualquer dos sistemas do organismo, seja venoso ou arterial, sem que isto traga prejuízo funcional para o indivíduo. Então, professor Ronald, de que forma isso daqui o senhor pode explicar melhor? A questão das nossas veias, né, que pulsa através dos nossos membros, tanto superior como inferior, como cabeça, como na região do tórax, como na região do abdômen, da pelve, ela é variável sem prejuízo de função para a idade. Então veja que entre o sexo masculino e feminino, por exemplo, as mulheres apresentam as veias, né, mais finas que a do homem. Porque a do homem ela é um pouquinho mais robusta, né, que são mais grossinhas, e devido à anatomia, ela consiste de quê? O homem ele tem anatomia diferente da mulher. Por isso que a sua parte interna não vai ter prejuízo, enquanto da mulher, por conta da sua própria forma, que é para o homem e para a mulher. Certo? Por isso que existe a diferenciação entre os sexos para você definir, certo? Como é a estrutura do homem e como é a estrutura da mulher. Tá certo? Mas que não há prejuízo algum para ambos. Certo? Exemplo disso nós temos aqui. A artéria braquial, que é essa artériazinha que pulsa aqui ó, através da dobra do cotovelo, né? Ela é mais comumente conhecida como fossa cubital. Essa partezinha aqui, que você, quando vai dobrar o bracinho, ó, você abre ela, que você pode conhecer ela, sendo a artéria braquial, que é onde você vai, quando estiver aprendendo a medir pressão, a colocar o estetoscópio bem em cima dela, porque você sente ela pulsando, tá certo? E ela também pode ser chamada de fossa cubital, que é quando há dobra entre o braço e o antebraço, tá certo? Este é o padrão. Entretanto, em alguns indivíduos, esta divisão ocorre ao nível da axila. Como não existe perda funcional, ela é considerada uma variação, tá certo? Isso quer dizer que quando não pode ser palpável no braço feminino, poderá ser apalpado na região axilar, né? Porque ela vem como ainda extensão do braço, pegando a região axilar. Como também você pode já visualizar no homem, nessa parte aqui da região braquial, sem a necessidade de você sentir na região axilar, certo? Então isso é uma variação que não há prejuízo em decorrência da forma em que é a anatomia do corpo masculino e do corpo feminino, certo? E essa gravurazinha aqui, apenas para demonstrar a vocês como fator de variação, o biótipo. Na verdade, biótipo ele é mais definido como visão, para você observar o tipo em que o homem ou a mulher ela é em sua constituição. Ou seja,
é a característica daquele homem ou daquela mulher, certo? Vocês podem observar, este corpo aqui tem um biótipo chamado longilíneo e esse tem chamado, conhecido por brevilíneo. Se você observar, o longilíneo é mais característico de pessoas mais magras, mas que tem quase um porte atlético. Você pode olhar os membrozinhos aqui de tamanho igual para os braços. Esse não, você pode observar que é uma dimensão maior deste corpo, chamado de brevilíneo, né? Você pode observar que os braços já são mais alongados em relação às pernas, né? Então isso é uma característica única que só quem dispõe é o ser humano, tá certo? Então, longilíneo é para aquelas pessoas mais magras, um porte atlético, né? Diferente de uma pessoa com um porte mais gordo, e aí você observa que aqueles mais magros, daqueles mais gordos, é quando aparece na região do abdominal, né, o aumento da sua massa muscular. Enquanto anomalia, vocês podem observar que todo tipo de anomalia é quando ocorre uma diferença em sua estrutura, certo? Mas que não é considerado como prejuízo funcional. De que forma? Começa daqui, pessoas com lábio leporino, né, que tem aquele desvio de septo ou aquela aberturazinha, né? Na forma prática, aqueles que não têm o palato, que é o céu da boca, certo? Para eles não tem prejuízo assim por questão deles se sentirem, estou com apenas uma anomalia, mas eu sou feliz como eu sou, certo? Só porque eu não possuo o palato, não quer dizer que eu vou deixar de ser humano, né? Ou como a sua constituição, que o corpo humano ele favorece, certo? Apenas é uma anomalia porque ele tem uma diferença em sua estrutura, mas que não há prejuízo funcional. Você pode observar que a face continua quase íntegra, apenas o desvio de septo, né? Que é o palatozinho que ele não tem o céu da boca, que dificulta um pouco até dele falar, certo? E voltando para cá, nós temos a questão da coluna, né, que pode ser uma anomalia, são pessoas que têm desvio de coluna, como cifose ou lordose, né, pessoas que são assim, acometidas por não ter peso, não pegar peso, e daí você começar a dificultar a sua coluna, certo? E aí você prejudica até na sua forma de andar e acabando até prejuízo na sua vida social, tá certo? Então, é uma anomalia que, em muitos casos, ele pode ou não acontecer um prejuízo desde que você descubra tardiamente esse problema, que aí pode ser corrigido através de cirurgia ou não, tá certo? Aqui nós temos a sindactilia e a polidactilia. A sindactilia, você pode observar bem aqui, que é quando ocorre uma anomalia da junção de dois dedinhos, que é quando dois dedinhos ou da mão ou dos pés, eles são grudados. Eles não se desprendem como aqui eu estou mostrando para vocês, certo? Os 5 dedinhos da minha mão. Pode acontecer que um deles pode estar pregado, né, como anomalia, e aí a gente caracteriza por sindactilia. E a polidactilia, ele também pode acometer como anomalia o aumento de um ou mais, né, estruturazinhas, tanto das mãos quanto dos pés. Daquela pessoa que tem mais de 5 dedinhos na mão ou mais de 5 dedinhos no pé. Você pode observar que aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Então caracteriza por polidactilia, tá bom? Então isso aí são anomalias que até entanto para a anatomia ela não ocorre ou não acontece nenhum prejuízo, porque nessa parte ele não vai comprometer o seu movimento, né? E nem também a sua gesticulação, tanto dos pés quanto das mãos. E monstruosidade, pelo próprio nome já diz, é aquilo que pode até aterrorizar a forma como a estrutura do corpo ela aparece. Então, se a anomalia for tão acentuada de modo a deformar profundamente a construção do corpo do indivíduo, sendo em geral incompatível com a vida, ela é denominada de monstruosidade. E aqui você vai observar, né, o que de fato é uma monstruosidade. Tudo aquilo que está fora dos nossos padrões, considerado como uma aberração. Aqui você pode observar que é uma estrutura de um corpo humano, porém
totalmente desconcertada, pois aqui você não pode, aqui não é para ter uma divisão de onde é a cabeça, pescoço e membros, né? Você pode observar a atrofia de membros, né? Aqui os bracinhos e as perninhas atrofiadas, a genitália também atrofiada, ou seja, tudo que é diferente do que a estrutura de uma anatomia ela deve ser, certo? Então, monstruosidade em anatomia ela é mais considerada uma aberração. Ela é uma anomalia acentuada, incompatível com a vida. Exemplo disso, nós temos uma anencefalia. Então, uma anencefalia é a ausência de uma função cerebral que pode acometer a vida de um ser humano, né? Pois ela não vai não ter uma vida normal, ela passa a ter uma vida vegetativa e não tem a duração de muitos anos de vida, certo? Porque não vai ter as funções vitais corretamente como as demais funções de um corpo totalmente sadio, normal para a anatomia. Esse outro aqui nós podemos ver, né, ó, como uma monstruosidade, que é quando a anomalia é tão acentuada, causando a variação morfológica com deformação profunda do corpo do indivíduo, que ocasiona a incompatibilidade com a vida, certo? Então, observa que essa estrutura dessa monstruosidade aqui, né, há uma total incompatibilização da parte da visão, né, não contendo aqui o sistema de olfato, né, que é o nariz. A boquinha até então pode ser perfeita, mas não sabe se por dentro está ausente a formação de palato, de dente, de língua, né? E aqui você pode observar que aqui tem o sistema auditivo de um lado, mas possivelmente não tem de outro. Aqui nessa partezinha frontal aqui, da parte frontal da face, não sabe se é uma anomalia aqui, um membro de um braço, né? Então, tudo fora dos padrões, o que caracteriza uma monstruosidade. No item 1.4, vamos para os fatores gerais de variação da anatomia, ou seja, variação anatômica, cujos fatores levam a maiores variações anatômicas ditas individuais, e que são mais decorrentes em idade, sexo, raça ou a própria evolução que favorece o corpo humano. Então, poderá acontecer em pessoas da raça branca em maior quantidade e em menor quantidade daquelas de raça mais negra. Mas pode acometer pessoas de idade da infância ou da terceira idade. Pode acometer a monstruosidade em pessoas mais do sexo masculino do que feminino. E assim sucessivamente vai acontecendo os fatores gerais da variação anatômica do corpo humano. No item 1.5, nós passamos para os termos de posição e plano anatômico. Então, a teoria diz: a posição anatômica refere-se à posição do corpo humano. De que forma? Como se a pessoa estivesse de pé, independentemente da postura ou posição real. Então, na sua anatomia, o corpo humano deve estar. A cabeça tem que estar com o olhar e os dedos voltados anteriormente para frente. A visão tem que estar olhando para o horizonte. Os braços ao lado do corpo, com as palmas voltadas anteriormente. E os membros inferiores juntos com os pés paralelos e os dedos voltados anteriormente. Então, neste exemplo aqui, a gente pode considerar como é a posição anatômica do corpo humano. Vocês podem observar, tanto o corpo feminino quanto o corpo masculino, eles estão de pé, né? A sua visão, ambos estão voltados para o horizonte, né? Os membros superiores estão voltados anteriormente, ó, a palma da mão tem que estar voltada anteriormente, né? Enquanto que os membros inferiores, eles têm que estar juntos. Essa posição anatômica favorece o estudo completo do corpo humano na sua forma de visão, certo? Que aí depois que a gente estudar essa parte de como é a posição anatômica, a gente vai ver
os cortes que é feito no corpo da anatomia em sua forma dessa posição aqui. Então, nos próximos slides a gente vai acabar vendo os planos em seguida, certo? De outras variantes. Então, por hora, a posição anatômica é essa, certo? O corpo tem que estar em pé, com a face voltada para frente e os membros superiores voltados com a palma da mão também anteriormente e a junção dos membros inferiores, tá certo? Passando para os planos anatômicos, a gente vê o quê? Que são, na verdade, descrições anatômicas, que é quando a gente viu ali na figura da posição anatômica, que elas são baseadas em 4 planos imaginários que cruzam o corpo na posição anatômica. São eles. Então, vocês vão observar a posição anatômica, que é a que a gente viu anteriormente, e os 4 tipos de planos, que a gente divide em mediano, sagital, frontal e transversal, tá bom? Então, em seu plano mediano, mediano já está dizendo médio, metade, que é um plano vertical, não, que a gente tem que entender, vertical é essa posição e horizontal é essa posição, certo? A gente vai delimitar como se fosse uma cruz, a posição do corpo humano. Essa posição em pé é vertical e a posição essa horizontal, tá bom? Então, em seu plano mediano é um plano vertical que corta o corpo longitudinalmente, né? Ou seja, da cabeça aos pés, e que divide o corpo das metades, direita, esquerda, certo? A gente vai ver lá na frente as figuras. O seu plano sagital também são planos verticais, né, ó, que é de cima para baixo, que atravessam o corpo paralelamente ao plano mediano. Vocês vão ver bem direitinho nas figuras, que aí eu vou explicar melhor. O plano frontal, ou chamado plano coronal, são planos também verticais, que atravessam o corpo, dividindo ele em partes. Anterior, que é a parte frontal do corpo, e posterior, que é a parte das costas, né? Pegando a coluna, nádegas e a parte de trás das pernas e dos braços. O plano transversal, diferente dos outros, ele é um plano horizontal, né? Até agora a gente viu vertical, de cima para baixo. E horizontal são planos que atravessam o corpo, dividindo ele em partes, superior e inferior. Então, aqui nessa figura imaginária, a gente entende o que são os tipos, né, os 4 planos anatômicos em estudo, certo? Não é que a gente vai pegar um corpo sem vida e vai cortar ele, não, mas a gente vai entender na sua forma imaginária, tá certo? Ó, 3 planos, plano sagital, plano mediano e plano frontal, eles são verticais, esses 3 aqui, ó. E o plano transversal, ele é o único que é horizontal. Então você pode observar que ele é traçado dessa forma, ó. Corta ele de cima para baixo, tá vendo aqui esse traçado? E na sua metade pegando a cintura, certo? Que é a parte horizontal, como eu falei anteriormente. Cortar o corpo em cruz. Então se a gente observar o primeiro, que é o plano mediano, é isso daqui, ó. Você vai cortar o corpo ao meio, mais ou menos isso aqui, ó. O plano mediano, que é o que vai delimitar o lado direito e o lado esquerdo, certo? O plano frontal é este aqui, ó, que tem como esse espelho aqui, ó. É o que pega a parte de toda a frente do corpo, certo? O plano sagital, ele é um plano que ele é paralelo ao mediano. Então, mais ou menos isso. Se o mediano é aquilo que a gente corta ao meio, então a gente vai pegar esse meio e cortar de novo ao meio. É como se a gente estivesse cortando o meio em 2 partes. Então, quando a gente corta essa metade, a gente chama plano sagital, certo? Que é a metade desse lado ou a metade desse outro lado, certo? E o plano transversal, que é o que a gente corta ao nível do umbigo, que é o que a gente delimita
do umbigo para cima, a parte superior, e do umbigo para baixo, a parte inferior. Entenderam, turma? Então aqui a gente observa em uma outra gravura, né, a forma do corte imaginário de uma mulher. Então, corte sagital, né? Nós vamos observar aqui, ó, corte sagital, que é o corte paralelo, né, da região mediana. A parte coronal é justamente a parte frontal do corpo da mulher. E o corte transversal é o corte pelo meio. Como se a gente pegasse aqui, ó, cortasse da cintura para cima e da cintura para baixo. De cima da cintura superior, da cintura para baixo, inferior. E aqui a gente pega uma outra parte transversal, que é como se estivesse pegando só a metade superior e cortar ela ao meio, ao nível do ombro, certo? Ou se a gente fosse cortar a nível inferior, ao nível do joelho, um pouquinho para cima do joelho, né? Que aqui a parte do fêmur, que é a coxa, é maior, né, do que a parte da perna. Nessa outra parte aqui nós vemos como se fosse um homem, né, ó, sua forma transversal, que é o corte do meio, que é a parte horizontal, superior, inferior. A parte frontal, que é justamente a fronte, né, a parte da frente do homem, e o sagital, que é a parte que corta do meio ao meio. Então, ou seja, corta a metade e a própria metade corta de novo a metade. Ou seja, sagital. Tá certo? E passando para os termos agora de posição e direção, que a gente vai ver numa tabelinha também mais lá na frente, a gente vai entender que elas podem ser ventral ou anterior, que é aquela que está mais próximo da frente do corpo. A parte dorsal ou posterior é aquela que está mais próximo da parte de trás do corpo. Ou seja, ventral é a parte da frente. Tudo que está na estrutura da frente, certo? Ela é chamada de ventral ou anterior, certo? Seja, vamos supor, o peito. O peito ele está na posição ventral ou anterior. A escápula, que é a chamada pá, nas costas. Ela está na parte dorsal ou posterior. Ela está na sua posição lateral, que aqui é mais afastada do plano mediano. Então, o que seria lateral? O braço. Ó, o braço é uma posição lateral, certo? Ela está distante da região mediana. Ou medial, que é a que está próxima do plano mediano, que é a que está na parte próxima do mediano. Exemplo, nós temos aqui, se for pegar ossos, nós podemos ver o osso radial, que é esse daqui, ó, o osso radial, que a gente vai estudar lá em sistema esquelético, que é a parte do polegar que desce isso aqui, ó, a rádio, e a fíbula, que é como se fosse o ossinho da perna, ou seja, o osso da canela. Quando diz assim, eita, chutou a canela, é a fíbula, tanto a fíbula quanto a tíbia, certo? E como ossos unar, ou seja, essa aqui é a parte da una. Deixa eu mostrar para vocês. Essa aqui é a parte da rádio, a gente vai estudar esse sistema esquelético, e a parte da una, que é o ossinho, né, do outro lado do polegar, certo? E a tíbia, certo? Que elas são mediais, na sua posição mais mediana, tá bom? Como também proximal e distal, que indica mais próximo ou distante da raiz de conexão do membro. Né? Se for pegar como raiz o ombro, ou se pegar como raiz aqui a parte do fêmur, que é aquele ossão maior, a gente tem a parte mais proximal do que seja dele. O que seria mais proximal aqui? Dessa parte do ombro. O cotovelo. Né? Mas aqui da parte do fêmur, que é aquele ossão maior, o joelho, e assim sucessivamente. Tá bom? Então nessa daqui a gente entende melhor. Ó. Nós temos outros termos de posição. Inferior ou caudal, que é aquele mais considerado mais próximo dos pés. Ó. Tudo que você vê inferior é membros inferiores, mas como é membro inferior ou caudal, é um termo de posição que indica
que está mais próximo do pé. Toda estrutura próxima do pé ela é chamada inferior ou caudal. Por isso, quando a gente diz assim, a posição do corpo humano é céfalo-caudal. O que é isso? Céfalo, cabeça, caudal, pés. Quando a gente diz que a posição anatômica é céfalo-caudal, é porque é justamente o que está nessa figura aqui. Ó. Tem que estar na posição de pé, pegando a cabeça e os pés. Certo? A sua posição, com os bracinhos para frente e os pezinhos mais juntos, tá bom? Então, continuando. Inferior ou caudal mais próximo dos pés. Superior ou cranial. Então, já está dizendo superior mais próximo da cabeça. Anterior ou ventral, que é nessa partezinha aqui do ventre, a partezinha frontal, anterior. Ou seja, da parte, tudo que está aqui é à nossa frente. Então, próximo do ventre. Aquele que é posterior ou dorsal é que já está por trás do corpo, região das costas, certo? Distal, quer dizer, proximal, é o que está mais próximo do ponto de origem. Se a gente tomar como base o ponto de origem, o umbigo, que aí vai variar, tudo que está próximo ao umbigo, ele é considerado proximal. Então vamos supor, o que é que está próximo ao umbigo? Órgãos genitais, masculino e feminino. Intestino, delgado e grosso. E assim sucessivamente. O que está distal é aquele que está mais afastado do ponto de origem. Se a gente pegar o umbigo como ponto de origem, a gente pode dizer que a cabeça, ou seja, o cérebro, ele está em sua posição distal. E as falanges dos dedos, ele está em sua posição também distal, ou seja, distante do umbigo, que é considerado o ponto de origem, tá bom? Medial é o que está mais próximo do plano sagital mediano. Ou seja, se a gente cortar aqui, ó, a nossa parte mediana, a gente diz que tudo que está nessa região aqui medial é considerado medial, porque está na sua região mediana. Então, o que é que está na sua região mediana aqui, próximo? Quadril, órgãos genitais também, umbigo, certo? Isso daí já é diferente do que é considerado um ponto de origem, mas em sua posição anatômica, na sua forma medial, tá certo? Lateral é o que está mais afastado do plano sagital mediano. Então, se o plano sagital é esse que a gente está cortando ao meio, certo? E o que estiver mais afastado dele, podemos considerar o quê? Braços, né? Está um pouquinho mais afastado, tanto direito quanto esquerdo. Ou perna direita ou perna esquerda. Tudo que é lateralizado ao corte sagital, ele é chamado de forma lateral, certo? Superficial é o que está mais próximo da pele. O que é que está mais próximo da pele? Músculo, né? O que está na sua forma profunda é aquele que está mais afastado da pele. Internamente, o que é que está mais afastado da pele? Depois do músculo, nós temos osso, certo? Então, se a gente observar essa característica, músculo é o que está mais superficial e osso é o que está mais profundo, tá certo? A forma homolateral ou ipsilateral é aquela que está do mesmo lado do corpo. Vamos supor, se a gente cortar aqui, em sua forma sagital, pegando a metade do corpo, né? Se a gente usar só uma metade, a gente pode ver que toda a estrutura que está nessa partezinha aqui da metade desse corpo, ela é chamada de homolateral ou ipsilateral. Então, tudo isso aqui, ela está do mesmo lado do corpo. Então, braço direito, a parte do tórax, o peito direito, a parte abdominal direito. Se for dividir, nós temos quadrantes no abdômen. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Se a gente for fazer uma cruzinha aqui no abdômen, a gente pode dizer que o segundo e o terceiro quadrante, ela é homolateral ou ipsilateral dessa posição, tá bom? Ou o primeiro quadrante e o quarto quadrante, ela é homolateral ou ipsilateral dessa posição esquerda, certo? E contralateral, ela é aquela que é do lado oposto do corpo. Podemos dizer o quê? O que é oposto à parte ventral? Seria a parte dorsal, que é o quê? As costas, a parte da coluna,
e vice-versa. O que é contralateral à parte do dorso, das costas, ou seja, o peito, o abdômen, né? A parte do joelho e assim vai, certo? Tudo que é oposto, certo, gente? Aqui nós temos mais ou menos a descrição dos termos de posição, que é relativos ao corpo em uma posição anatômica, né? Corpo céfalo, caudal, cabeça, pés, braços de forma anterior e membros inferiores de forma mais justa, né? Então você vê aqui, superior cranial, a posição, inferior caudal. Só você seguir a numeração. Número 1, superior cranial. Número 2, inferior caudal. O 3, está aqui o 3, tudo que é anterior, a partezinha que está aqui, certo? Face, tórax, abdômen, genitália e membros inferiores na sua parte anterior. Posterior seria o quê? Costas, né? Que é a mesma coisa de dorsal. Está aqui o 4. Tá? A setinha indica para trás. O 5, que é o medial, que é a região que a gente vai observar aqui. O corte medial, certo? Pegando isso aqui, né? O corte medial. O 6, a sua forma lateral, que é essa parte lateral, esquerda, direita, certo? Proximal é aquele que está mais próximo da origem, vamos supor, umbigo, origem. O que está nessa partezinha aqui está na sua parte proximal. E o que está em 8 seria distal, ou seja, mais distante do ponto de origem. Tá certo? Nós temos a posição ereta, que é a chamada de posição ortostática, que é como vocês viram em figuras anteriores. A posição correta do corpo, né, em sua anatomia humana. Você tem que estar de pé. A sua posição dorsal é aquela que está deitado com o dorso, ou seja, deitado de costas, certo? Ou seja, deitado de bruço. Ou outra forma de dizer, emborcado, certo? A posição ventral é aquele que está deitado com o abdômen, na sua parte frontal. É aquele que deita ou que dorme, né, com a face voltada para cima. Em posição em decúbito lateral, direito ou esquerdo, que é quando a gente deita-se de lado, certo? A gente vai ver algumas posições aqui que a gente vai entender melhor, certo? Aqui nós temos a posição ortostática, né, que é a posição ereta. E aqui nós temos a posição lateral, né, a face lateral. Aqui nós temos a posição dorsal, que é quando ele está, quer dizer, ventral, desculpem, ventral, é aquele quando está de peito para cima, né, o povo tem que dizer que é dormir que nem pombo, que é essa face aqui. Eu, particularmente, eu não durmo nessa posição, eu não consigo, certo? Então, essa aqui é a posição ventral. Essa é a posição dorsal, né, que é a posição que a maioria das pessoas dormem, né, que é de bruço, emborcado, né, e essa sua posição lateral, tá certo? Seja tanto esquerda quanto direita. Isso aí fica a critério seu. A literatura apenas indica que quanto melhor dormir na sua posição lateral esquerda, é melhor por conta da drenagem linfática, né, e da liberação de toxinas que o nosso corpo ela vai eliminando no nosso sono. E o metabolismo melhora, né, e a qualidade também facilita, tá certo? Então, dormir do lado do coração, se for dormir de lado. E aqui a gente finaliza a nossa videoaula. Quero agradecer a todos, né, pela participação aí, pela visualização, pois ela é uma videoaula longa, né? Demanda muito tempo, mas que é importante a gente entender e compreender toda a conjuntura dos conceitos iniciais de anatomia, certo? Onde a gente viu termos, onde a gente viu planos, a gente viu terminologias, a gente entendeu o início do estudo da anatomia para poder a gente se aprofundar, né, posteriormente nos estudos que vai envolver a forma de alguns sistemas e o funcionamento desses sistemas, tá certo? No mais, eu quero desejar mais uma vez as boas-vindas a vocês.
vejam quantas vezes for necessário esta videoaula, façam anotações no caderninho de vocês, né? Façam um mapa mental, façam um resumo, para facilitar o estudo de vocês para as nossas próximas videoaulas com os exercícios de fixação. A todos, né? Tenham bons estudos e um forte abraço.